Olá, para quem não me conhece, eu está chegando aqui agora. Eu sou a Luciana Loureiro, pedagoga, mestre em educação com 32 anos de experiência em escola, metade deles em cargos de gestão. Sou autora de livros didáticos e paradidáticos e atualmente eu trabalho com formação de gestores educacionais. Hoje, o tema é gestão educacional de impacto, a potência do planejamento estratégico para a credibilidade e crescimento da sua escola. É o terceiro vídeo de uma série de 3 vídeos. Nos 2 vídeos anteriores eu falei da etapa do PPP e da etapa do diagnóstico. Para quem não assistiu, dá uma olhada nesses vídeos porque faz muita diferença para você pensar o planejamento estratégico. Não fica só com esse vídeo aqui não, tá? Hoje eu vou falar da terceira etapa, que é uma etapa muito importante, que é a etapa de estratégias. Para começar, a gente precisa saber o que é uma estratégia, né? E a estratégia ela significa um plano, um método, manobras ou estratagemas usadas para alcançar um objetivo ou um resultado específico. É como que a escola pretende alcançar os objetivos almejados, né? A definição da rota, a organização dos recursos organizacionais para a caminhada dessa empresa no mercado. Então, vocês lá no primeiro vídeo, que é para quem assistiu, tem o PPP, onde você delimita qual é a missão da escola, a visão, os valores, entre outros aspectos, mas que esses aspectos pontualmente norteiam o trabalho da escola, todas as ações que precisam ser desencadeadas, elas partem da visão, da missão e dos valores. Depois a gente conversou sobre o diagnóstico, os diagnósticos internos e externos, então ali a gente tem dados que são tabulados e analisados para levantar quais são os pontos fortes que serão usados numa estratégia de relacionamento ou no marketing educacional e os pontos frágeis que precisam de energia e de um investimento aí de tempo, às vezes até de recursos financeiros, para que melhorem, para que saiam aí do lugar de uma avaliação negativa. Aqui a gente vai pensar em estratégias, então, tendo claro o que a escola é, como ela se apresenta para o mundo, o que ela oferece ou pretende oferecer para o mundo. Tendo claro esses diagnósticos, que tipo de estratégia ou quais estratégias eu vou usar para resolver as questões que estão ali, de repente, empacando o crescimento da minha escola. Então, primeiro a gente precisa listar estratégias que contribuem para alcançar os novos objetivos levantados aí a partir do diagnóstico interno. Precisa elaborar essas estratégias considerando a contribuição delas para esses objetivos estratégicos. Então, definir como e quanto cada área da sua escola pedagógica, de comunicação e marketing, de gestão de pessoas, ou administrativa, ou a financeira, será responsável pelo atingimento dos objetivos organizacionais. Lembra, gestor, você não é responsável por dar conta de tudo. Você precisa fazer a gestão da escola. Você vai encaminhar, junto a pessoas da sua equipe, a produção desse PPP. Você vai encaminhar com eles o diagnóstico, a análise dos dados e em reuniões estratégicas levantar qual responsabilidade cabe a cada um. Cada grupo, cada área da sua escola precisa pensar num plano de ação que vai ser supervisionado por você. Então, eu vou contar, por exemplo, quais foram as métricas levantadas a partir de um diagnóstico de uma escola que eu acompanhei. Então, o nível de inglês era um ponto que precisava de investimento, vestibular era outro ponto, número de alunos, que era algo que a escola queria que houvesse um crescimento, e orçamento, porque a escola queria manter o seu orçamento sempre no azul. Então, a escola desenhou um planejamento estratégico para melhorar o nível de inglês, quando a criança terminava o nível escolar dela, né, o período, a vida escolar dela, tinha que estar num nível X de inglês. No vestibular, X entradas em universidades públicas, fossem elas estaduais ou federais. O número de alunos precisava crescer 10% por ano e o orçamento precisava ter um X ali numa reserva de emergência da escola para a emergência e um X para investimentos. Então, essas foram as métricas que essa escola que eu acompanhei colocou. E aí, todo o diagnóstico apontava para a necessidade dessas métricas,
e todo o planejamento estratégico foi pensado e desenhado e o plano de ação desenvolvido para atingir essas métricas, ou seja, esses objetivos. Quando você faz isso, você levantou quais são os objetivos, ou quais são as métricas, ou os pontos que merecem aí atenção ou investimento, começa a entra, né, no momento de distribuir as ações para cada área. O que cada área é responsável? Quais são as respectivas metas para cada área? Né? Tem que distribuir as responsabilidades e o plano de ação. O plano de ação, por sua vez, o que ele precisa conter? O nome da atividade, a área relacionada, então assim, eu quero aumentar o número de alunos. Então, quais são as áreas relacionadas? Vai ser a área responsável pelo marketing da escola? Será que é só essa área ou mais alguma área precisa entrar? Ou a gente vai desenhar um plano de ação para 3 ou 4 áreas diferentes que têm o mesmo objetivo, porque cada uma vai contribuir para o aumento de número de alunos e para manutenção, né? Então, para matrícula e para rematrícula de alunos. Então, eu vou fazer um plano de ação com esse mesmo objetivo para a área pedagógica, um plano de ação com esse mesmo objetivo para a área de comunicação, um plano de ação com esse mesmo objetivo para a área administrativa. Só que cada um tem uma responsabilidade diferente nesse objetivo. Então, quem são os responsáveis? Qual é a meta vinculada? O que cada um precisa fazer? Então, precisa descrever detalhadamente a atividade. Quais são os recursos necessários? Então, recurso financeiro será necessário? Recursos humanos serão necessários? Equipamentos, espaços, o que vai ser necessário? Desenhar também nesse plano de ação um cronograma de execução. Um cronograma financeiro e os resultados esperados. Precisa ter meta. Então, resumindo, é o que, quando, porquê, onde, como, quem e quanto. Então, você precisa desenhar esse plano de ação com cada área. Não é que você vai desenhar, a área vai desenhar. Ela vai desenhar a partir do diagnóstico que foi feito junto com você, da leitura e da análise do diagnóstico que foi feito com você. Ela vai fazer também considerando o PPP da escola. Uma vez feito esse plano de ação, é a sua vez de ler o plano de ação e de validar esse plano de ação, de verificar, analisar a viabilidade de cada plano de ação. Não é você que vai fazer o plano de ação. Você fez toda a etapa anterior de análise, de discussão, de reuniões estratégicas. A área precisa desenhar esse plano de ação. Ela precisa se responsabilizar por isso também. Essa responsabilidade não é só sua, todo mundo precisa colaborar. O caminho da colaboração ele é imprescindível para o sucesso do planejamento estratégico. Não pode sair só da mão do gestor, porque senão as pessoas cumprem ordem, não pensam, não se mobilizam, não se apropriam daquilo que é para ser feito. Então, eles vão fazer o plano de ação, eles devem compartilhar com você e você vai discutir esse plano de ação, se é viável, se não é, você vai acompanhar a execução de todo, né, em todo o processo. Agora sim, tendo muito claro que não adianta só delegar e lá no final do processo, quando você vê lá o cronograma de execução, você vai lá só na data final para verificar se deu certo ou não, se a área conseguiu dar conta e atingir as metas daquele plano de ação. Não adianta delegar e chegar no final e querer resultado. A gente delega e supervisiona todo o processo, porque no decorrer do processo, de repente você tenha que fazer reuniões para fazer ajustes, mudanças de rota para conseguir chegar no mesmo ponto, no mesmo destino. O destino está determinado, esse destino não vai mudar. O destino é aumento de X% de alunos, o destino é o aumento do nível de inglês, o destino não muda. Mas a rota, o percurso, de repente precisa mudar, precisa de ajustes. E quem vai verificar isso é você, que está de fora olhando todo. A área está muito impregnada, muito mobilizada para que aquele plano de ação dê certo. Talvez ela não enxergue problemas no meio do caminho. Você que está vendo todo é que precisa manter o acompanhamento do processo e aí fazer reuniões estratégicas para fazer ajustes se necessário. Então você vai fazer reuniões periódicas para acompanhar a execução e o resultado do plano de ação, os resultados ao longo do processo. Você precisa avaliar o que foi executado com o que foi programado e vai fazendo isso ao longo do processo, sempre ao longo do processo. Avaliar os resultados que você obteve, que a área obteve, com o que era esperado.
propor ajustes se necessário, e até mudança de rota, como eu mencionei, e continuar periodicamente o acompanhamento desses ajustes. Isso tudo é para que o planejamento estratégico, de modo geral, da escola tenha sucesso, né? A gente não consegue ter sucesso se não tem acompanhamento. Então fica aqui a dica, né? Só não adianta delegar e depois querer o resultado final. O gestor precisa estar implicado com o processo. Vai estar na mão da área fazer o que precisa ser feito, mas você está de olho e conversando sobre o que está acontecendo ou não, está dando certo ou não, precisa de ajuste ou não. Então, só para a gente fechar esse terceiro vídeo de uma série de 3 vídeos sobre planejamento estratégico. O vídeo 1 falou sobre o PPP, a importância desse documento que apresenta o que a escola no mundo, a razão dela existir no mundo, e a partir disso você tem missão, valores e visão que vão nortear todo o trabalho do planejamento estratégico. O vídeo 2 falou de diagnósticos internos e externos, que são dados que te mostram pontos fortes e frágeis da escola. Os fortes você vai usar em estratégias de relacionamento, em marketing educacional, e os fracos você vai ter que investir energia, quiçá até dinheiro, para que você possa resolver o que não está bom. E por último, as estratégias. Como é que o gestor vai aí delegar e junto ajudar na construção e acompanhar os planos de ações que serão desencadeados a partir das etapas anteriores, tá bom? Se você gostou dessa tríade aí, desse trio de vídeos falando sobre planejamento estratégico, comenta aqui. Peço para que você compartilhe esse vídeo com outros gestores. É muito importante para mim que esse vídeo seja compartilhado e que eu consiga. Em um determinado momento, eu ainda não consigo fazer isso, mas espero que eu consiga fazer logo mais. Monetizar o canal, porque eu monetizando o canal eu consigo continuar produzindo material, conteúdo gratuito para você e contribuir para a melhoria da educação brasileira. Então, se está aí te beneficiando, você conhece alguém que pode ser beneficiado por esse conteúdo, eu peço para que você me ajude e compartilhe esse vídeo, tá bom? Muito obrigada, fica de olho aí nos posts, nos vídeos, que vai ter muito mais conteúdo para você. Beijo!